Olá, meu nome é Vinícius Moll e hoje eu vou estar apresentando o algoritmo máximo subarray ou subarranjo máximo. Indo para o problema, né, para uma breve introdução do problema, o subarranjo máximo é um problema computacional que pede que seja encontrada a subsequência contínua de números cuja soma seja máxima em uma determinada sequência de números. No caso, né, é dado um vetor de números que podem conter valores positivos, negativos ou zero, e o objetivo é encontrar o subarranjo que tenha a maior soma. Indo aí, né, para uma definição formal, matemática, né, do problema, é dado um vetor A de n elementos, o subarranjo máximo é definido como subarranjo do vetor A na posição de I a J, onde n é maior do que j, maior do que j maior ou igual a I maior ou igual a zero, tal que a soma dos elementos dentro daquele vetor, né, nas posições, é maximizada. Indo aí para um exemplo do cotidiano, um exemplo real, né? A gente tem o vetor A, onde nós temos aí n elementos, né? No caso, números positivos e negativos, em sequência desordenada mesmo, né? E aí o subarranjo contínuo, que possui a maior soma, é 4 menos 1, 2 e 1, onde a soma dessas posições, né, resulta em 6, que é a maximização desse exemplo em específico, tá? E indo aí para a parte de algoritmos para a resolução do problema do subarranjo máximo, nós temos três exemplos conhecidos, que são a força bruta, que ele examina todos os possíveis subarranjos e calcula suas somas, selecionando o maior. A complexidade, né, da força bruta é O de n elevado a 3. O algoritmo de divisão e conquista, que divide o vetor em duas metades, resolve recursivamente para ambas as metades e combina os resultados. Ele considera também subarranjos que cruzam a divisão e a complexidade é O de n log n. E aí o algoritmo de Kadani, que é o algoritmo mais conhecido, é uma solução dinâmica que itera sobre o vetor, mantendo a soma máxima corrente e atualizando conforme necessário. E a complexidade é O de n. Indo para as aplicações, né, do dia a dia para o subarranjo máximo, nós temos aí exemplos na parte financeira, né, com ele a gente consegue a identificação de tendências, detecção de períodos de ganho máximo. A gente também consegue utilizar ele no processamento de sinais, que é a análise de séries temporais e detecção de picos, na bioinformática, que é a análise de sequências genômicas e a comparação de sequências, e também na parte de ciências de dados e aprendizado de máquina, onde a gente pode utilizar em Feature Engineering ou na parte de análise de dados. Indo para a solução, né, nós temos aqui o algoritmo de Kadani, né, que a complexidade dele é a menor, né, que é a O de n, onde ele é o melhor caso, né, para a solução. Aqui a gente vai estar explicando como funciona o algoritmo de Kadani. Primeiro, né, inicializar duas variáveis, aqui a gente colocou o exemplo de max Ria e max Far. Essas variáveis são inicializadas com os valores iniciais do vetor. Após isso, né, num for, ele percorre o vetor atualizando o max Ria com a maior soma entre os elementos e a soma de max Ria com o elemento atual. Ele atualiza a max far se o max Ria for maior que a max far, né? E no final ele retorna a max far, que vai conter a soma máxima do subarranjo. Indo aqui para o passo a passo, né, eu setei aqui um vetor, né, aquele mesmo exemplo anterior, onde a gente inicializa as duas variáveis, tem a primeira posição aqui, né, como a gente pode ver, né, menos 2 é a posição inicial, então a gente inicializa as duas variáveis com as posições. Após, né, a gente faz a iteração aí do vetor, onde a gente faz todos os casos possíveis, ele inicializa, né, esse for é inicializado a partir da segunda posição do vetor, então ele faz a soma aí, né, de todas as posições dos elementos, e aí ele retorna para a gente o maior possível, né? Aqui no caso a gente pode ver, né, depois que ele faz todo o processo, né, a gente sabe, ao final a max far será 6, que é a soma do subarranjo máximo, né, que é 4 menos 1, 2 e 1. E aí, o código-fonte, né? Fiz, né? A gente fez aí um pseudocódigo em Python, onde aqui é inicializado, né?
é inicializado as variáveis, né? Se também a posição do vetor, né, o vetor tiver zero, vazio, né, no caso, ele retorna zero para a gente, tá? Se não tiver nada, na verdade. Se ele tiver zero, ele ainda retorna. E aqui é inicializado, né, as variáveis com a primeira posição, e após ele percorre o for, né, atualizando a soma máxima, né, do superrange que termina no elemento atual. E após isso, ele retorna para a gente a max ou far. Aqui a gente tem um exemplo, né, de uso, foi inicializado aí o vetor, né, que a gente já sabe que o output é 6, tá? E essas foram as referências utilizadas para o trabalho. E essa é a explicação sobre subarranjo máximo.